sobre, se fosse dar um título para essa palavra, tem gente que gosta de título, né? Às vezes é importante, grava, tem alguma coisa que grava. Deixando tudo por Jesus, você tem um destino profético, amém? Vamos falar assim? Eu vou deixar tudo por Jesus, porque eu tenho um destino profético. Então eu vou trazer em cima dessa palavra, vou usar dois textos, duas partes da Escritura, e vou tentar conectá-las e aplicar para a vida de cada um de nós. A primeira parte é o chamado de Levi. Levi é Mateus, do Evangelho de Mateus. Então, nós vamos, se vocês puderem projetar aí, queridos, Lucas capítulo 5, do verso 27 ao 29, onde Jesus, ele vai passando, e ele passa em frente à exatoria, ou coletoria de impostos. Depois disso saiu e vendo um publicano chamado Levi. Publicano é coletor de impostos, ou um fiscal da Receita Federal, se fosse aplicar para os dias de hoje, algo do tipo. Então Jesus ia passando naquele lugar de recolhimento de impostos. O povo judeu estava, toda a Galileia estava sob domínio romano, e os romanos, como é que eles conquistavam? Eles deixavam o sistema daquela cultura operante funcionar, produzir, porém eles coletavam impostos terríveis. Eles usurpavam praticamente as culturas que eles dominavam. Então, os romanos tinham algo diferente na sua maneira de conquista. Eles normalmente não dizimavam as culturas, porém eles as dominavam economicamente, financeiramente e culturalmente. E eles faziam discípulos para si. Veja bem, os conquistadores romanos invadem a sua terra, o seu estado, a sua cidade, e pegam alguém da sua cidade, da sua terra, da sua cultura, cooptuam aquela pessoa para o seu lado, e ela passa a se tornar agora alguém que vai te cobrar os impostos da tua produção, que vai te arguir, que vai te botar a faca no pescoço. Esse era Levi, o publicano. Então Jesus passa em frente àquele lugar onde era a coletoria de impostos. Vendo o publicano chamado Levi sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Continua, próximo versículo. Este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Preste atenção, fique ligado. No verso 29, diz que então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus, em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Termina aqui essa história. O que faz, queridos, alguém como Levi? Um bom emprego, quem sabe na Receita Federal, estabilizado, uma casa boa, muitos amigos, não estava nem preocupado, deu um grandioso jantar para receber aquele homem que com uma frase impactou e mudou a sua vida para sempre. O que havia, o que Levi viu nos olhos de Jesus,
para que ele, dentro daquela sua condição agradável, sustentável, muito dinheiro no bolso, grandes banquetes, vida feita, aposentadoria garantida, agradando os romanos, estando ali com os principais. O que fez com que esse homem Levi levantasse? A Escritura diz que ele simplesmente: vem e segue-me. Ele levantou e saiu, deixou tudo para trás. Queridos, a Bíblia não diz exatamente, a Bíblia não fala sobre o olhar do Messias, mas eu quero viajar contigo um pouco. Que você já tenha se levantado e tenha começado a andar em direção àquilo que o Messias tem para ti, amém? Eu não conheço as histórias de da maioria de vocês aqui, mas o Deus que nós servimos, Ele conhece cada detalhe. Ele viu cada fio de cabelo que caiu, Ele viu cada aflição da tua vida, Ele viu cada necessidade, Ele viu cada desgosto, Ele viu cada projeto falido, muitas vezes que você passou. Ele viu, e um dia você se deu de cara com Ele, e Ele disse: vem e segue. E eu fico espantado porque Levi, que era Mateus, o que ele tinha? Já falei, bom emprego, boa situação financeira, tinha bens, ele tinha muitos amigos. E por que Mateus aceita esse convite? Talvez ele tenha ouvido falar, ele como judeu, ele sabia que o Messias viria. Talvez ele tenha ouvido falar das maravilhas, dos milagres, da cura dos paralíticos, dos cegos, pois Jesus já tinha a essas alturas feito a multiplicação dos pães, por exemplo. Em Cafarnaum tinha curado enfermos, acalmado uma tempestade. Talvez ele ouviu falar de alguém que faz milagres, de alguém que é poderoso. Jesus quis dizer assim: vem e segue-me. O que significa isso? Significa que o mais vil dos pecadores que possa existir pode e tem acesso ao reino de Deus. Isso tem a ver também que o reino de Deus não há discriminação. Qualquer nível de pessoas pode acessar o reino de Deus. Há lugar para pessoas de todas as camadas sociais no reino de Deus. Isso significa: vem e segue-me. Jesus subiu ao monte, chorou e foi escolher os seus 12. Ele não escolheu porque eles eram melhor nisso, que eles eram bons teólogos, que eles tinham feito a melhor universidade lá em Jerusalém. Não tinha nada disso. Ele olhou para aqueles homens e profetizou: olha, você Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, você tem um destino profético. Pronto, vai! Cumpre o teu ministério. Assim como ele olha para Levi, ele viu ali um publicano? Não, ele viu alguém que deixou um legado, que foi um dos 12, que escreveu o evangelho mais importante para os judeus, que é o evangelho de Mateus, destinado em seu escopo maior para o povo judeu. Jesus, quando olhou para você, na situação que você estava, Ele disse assim: vem, você tem um destino profético, amém? Amém? E você agora pode caminhar mais rápido ou menos rápido em direção a isso. Você está me entendendo? Você pode correr em direção a isso. Você pode ficar: não, eu vou ver como é que fica. Vou ver, vou dar um tempo. Vou ver como é que é esse negócio de crente. Sabe, eu tive um tempo na minha vida que eu era um crente racional. O que é um crente racional? É um crente que raciocina tudo. Tudo tem que estar dentro de uma caixinha.
tudo tem que ter uma lógica. Isso é muito ruim quando o crente racional conhece muito a Bíblia, aí ele fica mais racional ainda. Eu não estou dizendo que não tem que conhecer a Bíblia, muito pelo contrário, tem que conhecer muito a Bíblia. Mas a Bíblia não se discerne pela razão, queridos, é pelo Espírito. Você precisa ter razão para interpretar, mas o discernimento vem pelo Espírito. Amém? Amém? Por isso que Jesus escolheu pescadores, homens rudes, sem instrução, escolheu médicos, homens instruídos, Lucas, e escolheu um coletor de impostos, alguém que era terrivelmente odiado pelos seus pares, porque é alguém que, além de botar a faca no pescoço do teu negócio lá, me dá a minha parte, ele ficava com um pedaço, e bem gostoso esse pedaço. É mais ou menos que nem a história de Zaqueu, né? Quando Zaqueu se converte, também dá um jantar para Jesus, só que ele disse, eu devolvo tudo, se eu estou em falta com alguém, eu devolvo. Então, eu não imagino aqui, a Bíblia não dá detalhes, o quanto que Lucas teve que restituir. Eu acho que ele ficou a vida inteira dele, do ministério, restituindo. Estão me entendendo ou não estão me entendendo? Nem por isso ele deixou de cumprir o seu propósito. Agora, se nós queremos ser discípulos, requer uma decisão imediata. Jesus não deu tempo para pensar. Mateus entendeu imediatamente aquele chamado do Senhor. Por aquilo não é um chamado natural, é algo que transcende a razão. Sabe? Deus te chamou, você pode ter certeza disso. E agora eu entro na segunda parte. Como Mateus, você também deve tomar agora uma decisão. Coloque Jesus como prioridade na sua vida. E quando a gente fala colocar Jesus como prioridade, é colocar o reino de Deus. É colocar porque ele disse, eu vim para trazer o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós, está entre vós. Depois ele diz, está dentro de vós. E aí a gente fica confuso, olha, está dentro, no meio? Não, ele está em todos os lugares. Ele está dentro de nós pelo Espírito Santo. Ele está no meio de nós porque Jesus habitou. Ele está próximo porque Jesus estava próximo a morrer e ressuscitar e ascender aos céus para que o reino se estabelecesse, começasse a caminhar e a crescer sobre a terra. Então essas manifestações do reino, quando Jesus chama Levi tinha que saber, a Bíblia não explica, mas eu tenho que entender pela minha experiência, pela tua experiência de fé, cada um é diferente. Se eu pegar esse microfone agora, sair aqui e perguntar para cada um de vocês, e eu sou capaz de fazer isso, como é que foi teu encontro com Jesus? Cada um vai me contar uma história diferente, não vai? Vai ou não vai? Sim ou não? Sim? Você tem uma história para contar? Algum detalhe, alguma coisa? Como é que foi esse encontro com Jesus? Né? Cada um tem uma particularidade, cada um tem um detalhe para contar. Levi deve ter contado para toda a sua filharada, seus netos, que olha, o Messias passou, olhou para mim, aqueles olhos eram como chamas de fogo, eu fiquei embasbacado, ele disse, vem, segue-me, algo me puxou da cadeira e eu segui ele, e fiquei com vontade de dar um jantar grande, chamei todos os meus amigos, foi o primeiro jantar de evangelismo que se tem notícia na palavra, né? Os adonipianos se apropriaram disso, diz que foi o primeiro jantar da Adonep, foi aqui com Levi. Uns dizem que foi com Zacarias, com Zaqueu, mas enfim. Mas a primeira atitude de quem tem um encontro pessoal com o Senhor é querer falar isso para os seus amigos, amém? Por isso, quem é que você tem que trazer na sua célula?
os seus amigos. Porque se faz um encontro com comelância nas células, porque isso representa algo que precisa, essa comunhão precisa, porque algo acontece. Isso não é religião, isso não é ficar isolado do mundo, isso é compartilhar a alegria de ter o Salvador compartilhando conosco. Amém? Essa é a alegria da salvação. Isso nós queremos compartilhar com as pessoas. Amém? Glória a Deus por isso. E com relação ao destino profético, pois é, Levi sabia. Será que nós sabemos? Queridos, põe lá Romanos 8 na tela, 28 a 30, por favor. Levi sabia, assim como eu e você, algo no nosso interior, que às vezes ainda precisa ser descortinado. Porque a gente, quando se converte na igreja, eu não sei se aqui é assim, mas deve ser. Alguém põe a mão na nossa cabeça e diz: olha, Deus tem um plano na tua vida. Amém? Você já recebeu uma oração desse tipo? Deus tem um projeto para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um plano para a tua vida. Quem é que já recebeu uma oração dessa aí? Olha aí, todo mundo. Todo mundo. E será que isso é mentira ou é verdade? É? Verdade! Verdade! Pois Levi viveu isso, face to face, cara a cara. Ele olhou para Jesus e como ele leu nos olhos de Jesus: ô Levi, eu tenho um plano para a tua vida, vem! Jesus não disse isso. Só que agora tem uns abençoados, uns profetas, que vêm orar com a gente, botam a mão na cabeça da gente, ou não, põe a mão na mão, ou olha para a gente e diz assim: olha, assim te diz o Senhor. Eis que te diz o Senhor, tem um plano para a tua vida. E tu espera que venha o plano. E nada, ninguém fala do plano. Quem é que já recebeu uma oração assim? Uns mais detalhados, outros que foi que nem Levi, assim: vem, vem, esse nem disse, tem um plano para a tua vida, me segue. Vem e vê. Só que Paulo, o apóstolo Paulo, no capítulo, que para mim é um dos capítulos mais tremendos da Escritura, se é que dá para dizer que tem um melhor que o outro, Romanos capítulo 8, queridos, esse homem tão inspirado assim, para deixar uma teologia tão profunda num capítulo só da Escritura. Romanos 8, 28, vocês sabem esse texto, vocês são capazes de saber de cor e salteado. Diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem, nas versões mais tradicionais, diz cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Continua. Porque os que dantes conheceu, diga assim, conhecimento prévio, também os predestinou, diga assim, predestinação, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Continua. E aos que predestinou, a esses também chamou, diga assim, chamado. E aos que chamou, a esses também justificou, diga, justificação. E aos que justificou, a estes ele também glorificou. Diga assim, glorificação. Diga assim, graças a Deus. Então diga assim comigo: eu tenho 5 passos para chegar, para entender, para compreender o propósito de Deus para a minha vida. Diga assim, é hoje que finalmente eu vou entender,
ou não vou entender nada. Mas se eu não entender nada, olha sim, isso é sério. O Espírito Santo, que está pronto para me ajudar em todas as coisas, vai me ensinar. Isso também. Amém? Então, nesse texto, que vai encerrar com a parte que a gente gosta mais daquela parte final, que nós somos mais do que vencedores, amém? É verdade ou não é? Essa é a parte final disso tudo aqui. Porém, que antes de ser mais do que vencedor, né, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Até as coisas ruins, até o Covid-19, meu Deus, todas, está escrito ali, todas ou algumas coisas? Todas. Então, queridos, começa com um chacoalhão em nós, porque, de uma forma geral, da onde nós viemos, da cosmovisão que nós aprendemos, só as coisas boas poderiam ter capacidade de cooperar para que algo andasse nas nossas vidas. Mas no reino tem uns negócios diferentes, às vezes inverte de ponta cabeça. E às vezes nós somos virados de ponta cabeça também. Então, em Romanos de 8, 28 a 30, tem 5 passos, 5 maneiras. Como você quiser entender isso. Porque Deus, preste bem atenção nisso, Deus quer dar à luz as intenções dele aqui na terra, através de você, através de mim e através de você. Aliás, Deus precisa fazer isso. Deus não faz nada na terra, preste muita atenção nisso. Deus não faz nada na terra que não passe pela intercessão de um filho do homem e que não passe por um servo seu. Amém? Amém? Mas os anjos quando vêm derruba coisa, e coisa que quebra, coisa que arrebenta os grilhões, porque a igreja, alguém estava orando. Então tudo passa por um filho do homem. Amém? Você está entendendo isso? Tudo que Deus vai fazer na terra passa por mim e por você. Você entendeu isso? Você não treme na base? Você fica frio assim, que bom, tudo que Deus vai fazer passa por mim. Que bom, que legal. Eu vou repetir, tudo que Deus vai fazer na terra vai passar por mim ou por você, e eu vou derrubar isso aqui daqui a pouco. E isso não é Deus que fez, fui eu mesmo. Mas não vai derrubar. Vocês estão entendendo, gente? Que tudo que vai fazer Deus na terra, Ele precisa de alguém ou para orar, ou para fazer acontecer mesmo, amém? Aí se conecta o ministério profético com o apostólico. E aí vem o evangelístico, e aí vem o mestral, aí vem o pastoral, e aí vem todos os ministérios, amém? E a igreja funciona. Então esses 5 passos, ou meios pelo qual Deus quer dar luz à sua paixão, Deus tem uma paixão, então Ele pega que todas as coisas que acontecem cooperem para a minha vida. Eu aprendo com todas as coisas, porque se eu estou conectado com Deus, se eu sou nascido de Deus, eu já sou uma nova criatura. Você é uma nova criação, tudo se faz novo diariamente. Então, o primeiro ponto que Deus disse que Ele conheceu de antemão, Romanos 8, 29. Se quiser colocar de novo, Romanos 8, 29. Então, esse é o primeiro ponto. Ele te conheceu de antemão, é uma presciência de Deus. Porque os que dantes conheceu, significa que Ele conheceu antes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que Ele conheceu antes, e agora eu tenho que explicar como é que Ele conheceu antes. Como é que Ele conheceu Levi?
Como é que ele me conheceu e te conheceu? João, Pedro, Paulo, Maria, Antônio. Por quê? Ele na eternidade, ele pensou em você. Tiago 5,11, por favor, bota rápido na tela, para a gente não perder esse insight. Dos que antes ele conheceu. Porque os que antes ele conheceu, eis que chamamos, Tiago 5,11, não, sim, Tiago 5,11 diz que o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão, amém? Porque ele antes de fazer coisas a nosso respeito, mesmo que por vontade permissiva, coisas ruins até possam nos acontecer, porque a gente pensa que Deus pode ter o controle como um marionete de toda a nossa vida. Como se nós fôssemos completamente blindados. Sim, e somos. Mas quando nós saímos da presciência de Deus, quando nós saímos daquilo que Deus alinhou para nós, nós estamos debaixo, fora da cobertura, fora do guarda-chuva. Então, como é que Deus nos conheceu? 2 de Timóteo 1,9. Precisamos entender isso. Isso não é só para mim e para ti. É para qualquer pessoa que vai nascer ou já nasceu. Muitos acham que a gente quer ser dono de Deus, queridos. Nós não somos donos de Deus. Deus não tem uma religião. Nós somos evangélicos e cultuamos a Deus de uma forma evangélica, porque nós temos uma forma de pensar, uma forma de cultuar, mas não somos donos de Deus. Deus amou o mundo, vocês ouviram? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que foi nos dada em Cristo Jesus. Aonde que foi nos dado graça e propósito? Antes dos tempos eternos. Antes de eu e você nascermos, Deus em Cristo Jesus estava dando graça, propósito e graça. Isso é conhecimento prévio, é o primeiro passo, é o primeiro ponto que está ali em Romanos. Porque se Deus não tivesse te conhecido previamente, você não entraria no segundo nível da predestinação. Pensa assim. No Salmo 119 diz que quando nós éramos uma massa sem forma no ventre das nossas mães, Deus escreveu todos os dias da nossa vida no seu livro, amém? Mas ali nós éramos já como chama feto, né? Feto. Dizendo, já éramos uma criação, de fato. Né? Só que aqui, Paulo explica isso de uma forma mais cósmica. Ele vai mais além. Antes dos tempos eternos, Deus pensou em você. Ele pensou, eu preciso dar um pai e uma mãe para esse meu futuro filho e vou instalá-lo num lugar chamado terra. Faça assim, coce a cabeça. Deus pensou em mim antes que tudo isso existisse? Sim. Antes que tudo isso existisse, o nosso Deus bendito estava nos gerando propósito e graça. Propósito e graça. Ele estava dizendo, esse espírito imanente, eu não sei como explicar isso para vocês, eu não tenho essa revelação, eu não sei como nós éramos antes dos tempos eternos, não sei. Antes de sermos feto no ventre da nossa mãe, antes de termos essa carne, eu não sei explicar, a Bíblia não dá detalhes disso. Mas a Bíblia diz que antes dos tempos eternos,
Ele nos deu propósito e graça em Cristo Jesus. Amém? Então Ele nos deu um propósito, por isso que nenhum profeta vai errar quando você vir na igreja, ele botar a mão sobre você e dizer: Deus tem um propósito para a sua vida. Porque isso já aconteceu, já deu, já foi dado isso. Amém? A questão não é essa agora. A questão é você convergir para a vontade, para o propósito de Deus da sua vida. Esse é o fruto da nossa caminhada. Amém? Resumindo um pouco, é isso. Então, se Ele deu propósito, Ele deu um destino profético para cada um de nós. Amém? Se Ele deu graça, Ele deu duas coisas: propósito e graça, estava ali no versículo. O que é graça? É a capacitação para se cumprir o propósito. Vamos lá? Graça é a capacitação para que eu possa cumprir com este propósito. Então, graça tem a ver com dunamis também, tem a ver com poder. A gente sempre fala em graça daquilo que nós recebemos na cruz, e é verdade, não foi por merecimento, foi por graça. Só que a graça, ela tem esse componente de dunamis, de poder para cumprimento de propósito de Deus. Então, quando eu ando em legalidade, eu tenho dificuldade para cumprir o propósito, porque eu travo, eu tropeço nas coisas, na legalidade, na religiosidade. Estão entendendo? Por isso que eu preciso adorar, por isso que ele diz que procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque esses certamente vão compreender, vão vislumbrar a eternidade e vão ver essa graça que está sobre ele. E quando nós enxergamos, sentimos essa graça que está sobre nós, nada nos pode deter. Amém? Nada nos pode deter. Então a primeira coisa é conhecimento prévio. A segunda coisa é a predestinação. E aqui não tem nada a ver com a teologia da predestinação. Efésios 1:5 diz que somos predestinados a sermos adotados como filhos. Amém? Todos são. Porém, alguns não querem. A teologia da predestinação diz o seguinte, que uns foram predestinados para a salvação e outros foram predestinados para o inferno. Não, nós não concordamos com isso. Nós concordamos que ao homem foi dado no jardim, lá no Éden, uma coisa que uns chamam de livre-arbítrio. Capacidade de decisão, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele não foi feito um robô de Deus, ele não foi feito um boneco de Deus, ele foi feito alguém à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu para ele domínio, para dominar sobre as coisas criadas. E o que nós perdemos? Erramos o alvo. Quando lá no Éden o homem errou o alvo, ele pecou. Errou o alvo significa, não era para fazer uma coisa, não fez, deixou de fazer. Então ele errou o alvo, deixou de cumprir o propósito. Então ele perdeu o refrigério do Éden. Então, quando Jesus volta para a terra, ele começa a nos restituir o Éden. Esse é o processo de restauração que está acontecendo, está em andamento. Então, a segunda coisa, a primeira de antemão conheceu, a segunda predestinou. Por exemplo, Jeremias 29:11, vocês conhecem, que Deus diz que tem planos de nos dar a esperança e o futuro. Então, Ele nos predestina a isso. Isaías 55:9 diz que os caminhos deles são mais altos que os nossos. Então isso tem que ver com a predestinação de Deus. Não tem a ver que eu fui predestinado para ser salvo e você foi predestinado. Alguém que está ali na rua foi predestinado para ir para o inferno. Não, não é isso. Não é disso que se trata. Isso é uma doutrina, isso é uma teoria. Nós cremos que todo aquele que se humilhar perante a potente mão de Deus, ele pode e vai entrar no reino de Deus. Amém? É uma decisão que envolve humilhação, envolve entregar sua vida.
Mas o terceiro nível, eu falei em 5, estou no segundo, agora eu vou para o terceiro. Aqueles que predestinou também chamou. E aí, queridos, que começam os insights na nossa vida. Gálatas 1,15 diz que, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Então você recebe Jesus, você, como Matias, levantou-se de onde estava, assumiu uma agora nova posição, já quis levar todos os teus amigos para a célula, já quis fazer treinamento, já fez libertação, já está querendo fazer Espírito Santo e tudo mais, e agora começam os insights na tua vida. Você começa a receber uma palavra, você abre a Bíblia, parece que algo salta aos teus olhos. Olha, eu abri aqui, está escrito: antes de eu nascer o Senhor me chamou, desde o meu nascimento Ele fez menção do meu nome. Eu abri aqui agora. Foi por acaso? Não, Deus acabou de falar comigo. Você está entendendo? Quando eu estou nessa dimensão do Espírito, eu abro a Bíblia como quem não quer nada. Eu abri aqui em Isaías 49, antes de eu nascer o Senhor me chamou. É o que nós estamos falando. O Senhor, desde o meu nascimento, Ele fez menção em meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão Ele me escondeu e Ele me tornou uma flecha polida. Uau! Flecha polida é aquela que vai mais longe, porque nem o atrito do ar consegue detê-la. Ela é polida. Você foi chamado para ser uma flecha polida na mão de Deus. Então você começa a ter esses insights. No nível do chamamento, querido, você começa a receber palavra profética. Você abre a Bíblia, palavra profética. Você vem no culto, falou para mim. Você vai na cela, falou para mim. Você vai naquilo, aquilo foi tudo para mim. Você começa nesse nível. Estou falando com alguém aqui? Não perca isso. Não perca isso. Aí você é batizado no Espírito Santo. Aí você começa a orar em línguas. Aí você começa a orar em línguas. Alguém diz para vocês: vou ter que orar em línguas 24 horas por dia. Opa, vamos lá, 24 horas por dia orar em línguas. Ok, mas faça isso só um mês, senão você não vai fazer mais nada. Pastor, você é contra aqueles que querem orar o tempo todo em línguas? Não, eu não sou contra, eu só acho que tem que fazer uma coisa e outra também. Amém? É isso. É isso. É isso. Então você é batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas para edificação pessoal. Aí você se deslumbra, porque é o único dom que foi dado para você. O únicozinho dos 12. Ainda um pedacinho só dos 12, né? O único dom que é para você, que não é para servir os outros, que não é para servir a igreja, é o dom de línguas para uso de crescimento. O dom de línguas que você fala a hora que quer, quando bem você quiser. No seu quarto, no carro, no banheiro, agora, não tem problema nenhum. É um dom que você está falando em mistérios. Com Deus é só o Espírito que entende. Você não entende nada, você está trabalhando lá, blá, blá, e está falando em línguas e mistérios com Deus. Esse é um dom para edificação pessoal. Então, nesse nível, você começa a ter insights de Deus. Deus te mostra um negócio. Isso é tudo no mundo do Espírito, tá? Aí você vai discernindo o seu chamado. É assim, é assim. Precisa ter comunhão. Diga assim: eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus hoje, para vocês entenderem. É o meu Jesus que agora, sob o Espírito Santo, está em mim. Amém? Ele está à direita do Pai, como Jesus. Mas agora ele está em mim, está em você como Espírito. Amém? Então,
Eu preciso ter comunhão com meu Deus, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Então, orar em línguas é fundamental para isso. Orar em línguas para edificação pessoal. Você cresce, você vai ficando forte. É como ir numa academia, né? Você vai colocando massa muscular, massa espiritual. Amém? E aí, o que ele chamou, ele justificou. O que é a justificação? Queridos, isso é tremendo. A justificação é um negócio tremendo. Preste bem atenção. Quando Deus nos justificou, lá na cruz, quando Ele morreu, pelo meu e pelo teu pecado, Ele não só cobriu o teu pecado, Ele não só pagou o teu pecado, Ele removeu o teu pecado. Vou falar de novo, é como se o criminoso foi inocentado. Como assim? Sim, não é que o criminoso foi perdoado, o criminoso foi inocentado. O que Deus fez, o que é justificação? Ele diz assim, Ele pegou o teu pecado, o meu pecado, e na cruz e pagou, comprou com alto preço. Ou seja, Ele removeu o seu pecado. Amém? Então você não é um criminoso perdoado. Você é um criminoso inocentado. Você está me entendendo? Isso tem a ver com justificação. Por isso que Deus disse, olha, dos teus pecados eu não lembro mais. Porque Ele olha para você e olha para o sangue, Ele olha, não vejo pecado. Não vejo pecado na Linda, não vejo na profeta Eneida, eu não vejo pecado em você. Por quê? Ele foi removido, eu fui justificado. Então, quando eu percebo esse nível, o poder de Deus começa a crescer na minha vida. E eu começo a me tornar mais santo. O que é tornar mais santo? Mais separado para Deus. Então, as coisas mundanas já não me interessam mais. Já não me causam mais alegria. O assunto já não... Tudo bem, às vezes até, em função do trabalho, eu tenho que tratar de tantos assuntos, mas aquilo já não é mais a minha alegria. O que é ser separado para Deus dentro de um mundo corrupto? É quando eu entendo a minha justificação. Eu entendo que eu sou alguém que piso em algum lugar e a Bíblia diz que o lugar que eu pisar, a planta dos meus pés é lugar santo. Por que pode ser santo? Porque eu fui justificado. Então não pesa pecado sobre mim. Mas você não pode pecar, pastor? Pode. Eventualmente pode. Eventualmente pode. E é por isso que a última fase não se cumpre. Porque como eventualmente eu posso pecar, e se eu não consertar isso, se eu não tratar de entrar de novo para o nível da justificação, eu corro o risco de não ser glorificado, que é o último nível, onde Deus completa o chamado que Ele tem para nós. O glorificado aqui, queridos, essa palavra doxazo, que está em Romanos. Vamos colocar de novo, Félix, o texto de Romanos 8, 28. Coloca o 30, 28, Romanos 28, 30. Aos que predestinou, chamou, justificou, falamos agora, e os que justificou, também glorificou. Amém?
Então Deus está fazendo isso tudo na minha e na sua vida. E em algum momento dessa caminhada, vamos chamar assim, dessa jornada, posso estar travado. Você entende isso? Você entende quando eu falo de processo? Você entende quando eu digo que salvação é um evento, né? E a regeneração é um processo, às vezes, de vida toda. Muitos vão rápido, muito rápido, porque não tem limites, eles não se deixam limitar. Muitos vão devagar. Deus respeita a natureza de cada um, respeita. Ele quer que todos corram, claro. Paulo diz assim: eu corro a carreira, eu esmurro. Eu não esmurro como você esmurra no ar. Você não pega ninguém, isso aqui não está atingindo ninguém. Ele tem um destino correto, ele tem um alvo. Ele disse que eu vou para o alvo. Eu olho em direção, eu não olho para trás, para as coisas que para trás ficaram, para as minhas mazelas, para as minhas dores, para os meus erros. Eu olho para frente, o autor e consumador da nossa fé. Então eu estou agora no glorificou. O glorificou, queridos, aqui, doxazo. Não é aquilo que nós teremos o corpo glorificado um dia quando Jesus voltar. Isso aqui não é uma coisa escatológica, esses também glorificou. Um dia quando Jesus virá. A Escritura diz que num abrir e piscar de olhos, os mares darão seus mortos, as sepulturas se abrirão, aqueles que estarão vivos serão arrebatados, e assim por diante, e o corpo será glorificado, como o corpo de Jesus. Não é isso aqui, isso vai ser no futuro. Essa glorificação, corpo glorificado, não é isso. Aqui, Paulo está dizendo que a última fase, onde eu estou apto, onde eu atingi o meu propósito em Deus, onde o que nós chamamos isso de alinhamento, de convergência, melhor dizendo, onde nós convergimos, tudo converge para que Deus cumpra aquilo que Ele tem para a minha vida, significa colocar em uma posição de honra, cumprir com o meu propósito chamado, a palavra doxazo, significa colocar-nos numa posição de honra. No momento, no início da reunião, onde nós honramos ao Senhor com o nosso dinheiro, com as nossas primícias, aqui Deus está nos honrando, nos colocando numa posição de honra, amém? Então essa quinta fase está completa agora. Como eu exemplifico isso? Não vai dar tempo, mas eu vou dar só um exemplo: José do Egito. A história de José do Egito exemplifica bem essa questão do glorificou. Todas as mazelas, os sonhos que ele teve, a revelação que ele teve, e os irmãos não entenderam, evidentemente não poderiam entender a forma como ele se expressava, ainda um menino na fé. E ele acabou sendo colocado, seus irmãos se rebelaram, colocaram ele num buraco, numa cisterna. Primeiro queriam matá-lo, depois não vamos matar, não vamos derramar o seu sangue, vamos deixar aqui, algum animal vem e faz o serviço. Daí que resolveram vender para uma caravana que passava, que ia para o Egito, foi parar na casa de Potifar, lá mesmo sendo acusado de infidelidade, e de forma totalmente errada, totalmente enganosa, foi parar numa prisão, e ele foi, onde ele ia, ele era líder. E depois, dentro da prisão, ele teve a oportunidade de interpretar o sonho do padeiro-chefe, do copeiro-chefe, e aí ganhou as graças do rei do Egito, e foi colocado segundo no Egito. E ele soube administrar muito bem a questão dos 7 anos de seca e os 7 anos de fartura. 7 anos de fartura, 7 anos de seca, as vacas magras. Por que tudo isso? Resumo dos resumos. Qual era o propósito de Deus para a vida de Josué? Que ele conseguisse manter, perpetuar a linhagem do Messias. Esse foi o propósito de Deus para Josué. Tudo que Deus fez na vida de Josué tinha um único objetivo: que a linhagem do Messias fosse preservada. E assim Deus tem para cada um de nós um propósito. Pode ser o seu trabalho, pode ser um ministério dentro
do monte da igreja? Pode, mas nós temos 7 montes, 7 áreas de influência. Você tem um chamado em qualquer área, ou em várias áreas, eu não sei. Tem gente multitarefa, na verdade, tem gente que é mais que Windows 10, tem gente que é multitarefa. Ele consegue fazer isso, fazer aquilo, fazer outro. Mas aí, mesmo que você seja de multitarefa, você tem que dizer: Deus, onde é que tu quer me usar com mais eficiência? Deus é um Deus de eficiência, amém? Onde é que tu quer que eu haja com maior liberdade, com maior eficiência? Amém? Então vocês estão entendendo por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? Então, se Deus está trazendo uma tribulação, é para abalar algo, para que fique algo que é inabalável de pé, que é a tua fé, a tua esperança, amém? Se você está passando um perrengue, ou se você passou, ou ainda vai passar, pense bem, é pedagogia de Deus para a sua vida, se você é crente de verdade, amém? Você é crente aí? Amém? Então tenha esperança, dias melhores virão, fique de pé, amém? Vamos orar? Oh, glória! Diga assim: glória a Deus! Você pode dar um forte aplauso para Jesus? Aleluia! Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Estamos aqui hoje para te dizer que amamos a Ti mais do que qualquer coisa nessa terra. Queremos colocar o nosso coração em alinhamento contigo aqui essa noite. Fecha os teus olhos, vamos ter um tempo de oração, vamos ter um tempo de entendimento daquilo que Deus quer fazer comigo e contigo. Talvez você tenha dúvidas do seu chamado, tem dúvidas se você realmente é importante para Deus. Espero que você não tenha essa dúvida, mas fica na presença dEle agora. Dê esse tempo agora só para Ele. Não olhe para mim. Eu vou ministrar. Eu não vou tocar em você. Nós estamos com restrições. Mas o Espírito Santo pode te tocar. Por isso dê liberdade a Ele essa noite.